Boa noite a todas e todos que estão aqui presentes. Boa noite. Beleza, pessoal? Tudo bem? Boa noite, professor. Beleza. Nossa coordenadora Pamela também está aqui presente conosco nesse momento. E aqui com... Boa noite, pessoal. Por favor, professor Ricardo, pode continuar. E aqui conosco também já está presente a nossa convidada, a doutora Camila Correia, que vai compartilhar aqui o seu conhecimento nessa noite, nessa nossa reunião. Não vamos chamar de palestra, não vamos chamar de aula, nessa conversa, nessa discussão sobre os direitos humanos em prática. Muito bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, Camila. É um prazer te conhecer. Meu nome é Pamela. Agradeço imensamente você ter aceito aí o convite do professor Ricardo. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Fico muito honrado com o convite de vocês. Muito obrigada. Muito bem. Tenho certeza que vai ser uma noite ótima. A palavra é toda sua, professor Ricardo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pamela. Então, pessoal, dando início aí ao nosso encontro dessa noite, eu gostaria primeiro de apresentar a doutora Camila. Eu vou chamar de Camila para que isso se torne menos formal e a gente possa fluir aqui o nosso diálogo, né? A Camila, se a gente for pegar aqui um mini currículo, ela é advogada na CFZ Advocacia, ela é secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas Gerais, é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Juiz de Fora, acho que desde 2015, se não me engano, Camila, correto? E, além disso, ela também é mestranda em Direito pela PUC do Rio de Janeiro. Então, essa é a nossa convidada, e não só para apresentá-la, e antes da gente passar a palavra e começar a ter a nossa discussão, preciso só rememorar aqui, já por 2 vezes eu tive a oportunidade de compor mesas com a Camila, 2 vezes na OAB, uma discutindo temas referentes relativos a direitos humanos, e a outra sobre a intervenção federal que acontecia no Rio de Janeiro em 2018. Foi sempre um prazer e a gente sempre tem essa possibilidade de construir conhecimento, né, melhorar os nossos argumentos e perceber por diversos ângulos alguns temas que são sensíveis na nossa sociedade. Se a gente fala de temas sensíveis, nós estamos falando sobre questões que vão, de alguma forma, tratar dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, que é o que a gente pretende discutir nesse momento. Além disso, galera, eu queria falar um pouquinho sobre a escolha do tema de hoje, né? O nome do nosso encontro é Direitos Humanos em Prática. E por que eu e a Camila, a gente discutindo, chegamos a esse nome, né, a essa ideia? Porque como nós estamos no início de um semestre, e essa palestra ela tem como intuito oferecer aos alunos de direitos humanos, mas não só a todos os alunos da Estácio, uma noção introdutória sobre a prática dos direitos humanos no dia a dia, e a Camila conhece muito bem essa prática. A ideia de trazer essa ideia logo de introdução no nosso semestre foi para que, de uma forma, dentro das nossas possibilidades, a gente conseguisse romper com aquele discurso que há uma diferença entre prática e teoria. Então, ao invés de trabalhar durante um semestre, ou ao invés de apresentar a vocês primeiro somente a teoria, para depois desenvolver a prática, a nossa ideia aqui foi inverter a ordem dessa dicotomia que ficou estabelecida. E é importante perceber, né, quando se conhece a prática e depois vai para a teoria, há a possibilidade, inclusive, de instrumentalizar este saber, né, de se apropriar deste saber, deste conhecimento, e saber como que ele pode surtir efeitos, né, ocasionar eventos importantes, interessantes na nossa realidade do dia a dia. Então, portanto, a ideia de iniciar aqui com a experiência da Camila foi, de fato, a gente conseguir perceber onde que se atua, né? Quais são as possibilidades de campo de atuação, demandas relativas a direitos humanos e, claro, o quanto que é importante a gente conhecer o direito, conhecer um tanto de sociologia, filosofia, entre outras áreas, para que nós possamos nos fazer ouvir cada vez mais
na nossa atuação, no nosso dia a dia, né? Seja na mesa da família, eu sempre gosto de dizer isso, seja numa roda de amigos, seja advogando, seja dando palestra, seja onde for que você se encontrar. Muito importante você sempre ter mais argumentos, conhecer essa matéria, e para isso é fundamental que você se interesse e saiba o quanto ela é importante para a nossa existência como um todo. Então é um prazer ter aqui conosco mais uma vez, Camila, agradeço a sua presença, e aí vamos começar a conversar um pouquinho sobre o nosso tema, direitos humanos em prática, né? Camila, como é que é a sua prática relativa aos direitos humanos? Já que você tem toda essa experiência vinculada à instituição, à OAB, seja como secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos na OAB de Minas Gerais, seja como presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB já há bastante tempo. Como é que tem sido a sua prática? O que você pode contar para a gente aí dos seus relatos? Vou pensar, então, como é que eu vou começar já direto na minha militância na OAB. Acho que está dando eco aqui no meu microfone. Só um minuto, por favor. Vou colocar o meu no mudo para não dar eco. Acho que melhora. Eu tinha pensado em fazer uma pontuação até para eles entenderem um pouco mais sobre de onde vieram esses direitos humanos, esse estigma que a gente carrega hoje em grande medida do que são direitos humanos, porque hoje, infelizmente, falar de direitos humanos, em algumas situações, virou um modo de terminar um discurso. Você não consegue avançar em algumas conversas quando esse tema aparece. Eu acho importante a gente entender que direitos humanos são universais. Os direitos humanos começaram a ser constituídos em 1945, depois de um contexto de guerras no mundo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Na Convenção de São Francisco, nos Estados Unidos, as nações decidiram que, por bem, deveriam fazer um pacto pela paz, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos nada mais é do que um pacto pela paz e pelos direitos universais do homem e do cidadão, por causa desse contexto de guerras e da humanidade se matando ao longo dos últimos anos. É importante pontuar, principalmente para as mulheres que não sabem disso, o Getúlio Vargas, na época, mandou uma brasileira para essa convenção na ONU, e essa brasileira foi a responsável pela inclusão das mulheres na Carta Magna. Se não fosse essa brasileira, as mulheres não teriam os direitos garantidos tanto quanto os homens nesse momento. Então, por isso que o Brasil, a partir de então, é o país que abre a Conferência da ONU todos os anos. Esse é o motivo. Inclusive, assim, infelizmente, depois de 73 anos de declaração, esse ano o Brasil decidiu não assinar o tratado na ONU para a defesa da vida e da saúde das mulheres, pela primeira vez. Então, a gente está num cenário realmente de disputa por esses direitos, que eles vêm sendo mitigados ao longo dos últimos anos. A gente tem percebido isso também na atuação da comissão, aumento de demandas, aumento pontual de algumas demandas. Queria só fazer uma consideração dentro da sua fala, Camila, que eu acho muito importante, que é quando você coloca aí dessa ideia de que uma atuação no início do Brasil, o Brasil teve uma representação importante da mulher, e 75 anos depois a gente vê que essa representação ela é mitigada, né? Perde força, porque o Brasil, portanto, ele já não adere mais... PJ1, plantão, segunda e sexta, o 2, terça e sexta. Pamela, acho que seu áudio está aberto. Ok? Todos esses, inclusive o sábado. O último dia do plantão é 25 de junho, na semana que vocês deverão... Deixa eu só fechar aqui. Cadê? Pronto, acho que era uma chance ouvindo um áudio, mas tudo bem. Desculpa, Camila. Acontece, sinal dos tempos. Se fosse também um evento presencialmente, poderia ter escapado um áudio de um telefone, e aqui escapa o áudio dentro da nossa rede. E aí, eu acho importante perceber que, como você estava dizendo, quer dizer, essa conquista, esse momento de virada, onde essa conquista que foi tão importante lá no passado, ela se relativiza nesse momento, porque dá o tom de que temas como relativos aos direitos humanos, eles nunca podem se encontrar em uma situação confortável, de constante disputa, de constante conquista, de presença, né? A ideia de que são direitos naturais, ela cai por terra quando você traz esse tipo de relato, né? É preciso a todo momento conquistar
e tentar a manutenção e ampliação desses direitos. Exatamente. E aí era só uma observação que me ocorreu à cabeça nesse momento. Exatamente. A quem interessar possa, o nome dessa mulher é Berta Lutz. Ela é filha do Adolfo Lutz, que era um médico pioneiro na medicina florestal, na medicina tropical no Brasil. E ela era uma política, era uma bióloga e uma ativista feminista que foi a responsável pela inclusão na Carta Magna de nós mulheres ali como sujeitos de direito. Então, eu acho importante a gente pontuar e a gente não se esquecer desses eventos históricos, que, igual você disse, como a gente está sempre em disputa, direito a gente não cai do céu, a gente não pensa num direito e ele se materializa para a gente ali. Direito é disputa, é conquista, é sangue de muita gente, muitas vezes, né? Construção histórica, social. Exatamente. Então, acho que a gente tem que ter esse distanciamento histórico, mas, ao mesmo tempo, essa reflexão histórica sobre os fatos. Caminhando mais um pouco pela história, nos anos 60, 70, quando foi instaurada a ditadura militar aqui no Brasil, diante dos opositores do regime à época, na maioria deles, muitas vezes escolarizados, envolvidos em pautas políticas, e conhecedores do direito, conhecedores da Magna Carta, que era onde a única coisa que eles poderiam se apegar nesse momento, tendo em vista que a gente estava vivendo realmente um estado de exceção no Brasil, eles reivindicavam os direitos humanos deles, a vida, a não tortura, naquele cenário que a gente vivia de ditadura. Então, por isso, historicamente, a gente pensa nos direitos humanos enquanto pauta das populações encarceradas. Mas os direitos humanos vão muito além disso. Hoje, a gente vivendo uma pandemia, por exemplo, o nosso acesso à saúde é garantido pelos direitos humanos. O nosso acesso à medicação, o nosso acesso à educação hoje, tudo isso é garantido pelos direitos humanos. São direitos humanos que o Brasil, signatário da ONU, como mais de 200 países, sendo o documento mais traduzido da história, eu costumo até brincar que se viesse um ET na Terra e a gente tivesse que mostrar para ele alguma coisa que fosse universal, a gente poderia mostrar a Declaração, que é o documento mais assinado por todos os países no mundo. Então, voltando um pouco para esse contexto de ditadura que a gente estava falando, essa disputa dos direitos humanos, porque, infelizmente, quando a gente está numa situação de penúria, numa situação de exclusão, a gente se apega ao que a gente entende que vai proteger a gente. Como veio o AI-5 e o arbítrio, a cassação de direitos, cassação do habeas corpus, e legalmente aqui ficava difícil deles se socorrerem em alguma coisa, eles buscavam uma coisa que fosse universal e que pudesse atender por eles naquele momento. Porque mesmo durante a ditadura, o Brasil não deixou de ser signatário da declaração. Então, naquele momento, ela era válida mesmo a gente vivendo aquele estado de exceção. Então, por isso a gente vem um pouco com esse estigma. Só que qualquer um que estiver num leito de hospital hoje está sendo atendido por direitos humanos. Então, a gente precisa de tirar esse estigma e esse estereótipo, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse enfrentamento nessas frentes todas de luta e de materialização do direito enquanto reivindicação popular, a gente também a gente também tenta travar muitos diálogos, porque a gente sabe que sem diálogo a gente fecha portas e a gente não consegue materializar esse direito. Acho legal isso até que você pontuou, né? Porque muitas vezes o público em geral acha que é um distanciamento, né, dos direitos humanos, como igual você disse, quer dizer, algo que está relacionado somente às prisões e assim por diante. E aí a gente vive uma situação a qual a nossa geração entendeu que seria inimaginável, né, uma pandemia, quer dizer, eu acho que é o drama geracional que nós temos que enfrentar. E, portanto, a gente percebe o quanto que esses valores que são coletivos, esses valores que são construídos dentro de uma perspectiva universal, eles estão muito mais próximos da gente do que a gente imagina, né? O acesso à saúde, um tema importantíssimo para que a gente possa perceber. Desculpa te interromper, às vezes eu vou fazendo comentários. Sempre, eu acho ótimo. Vou me empolgando com o debate, talvez seja que a gente esteja assistindo muitos podcasts e lives e tal, mas eu gosto dessa interação. Eu vou entrar assim, mais especificamente na atuação da comissão, para o pessoal entender como é que a gente trabalha. Assim, inicialmente, eu vou dizer que o nosso trabalho é voluntário, cada um ali dedica o seu tempo, dedica as suas forças na medida do que pode, como pode, e a gente sempre está nessa disputa por acreditar num mundo melhor através dos direitos humanos, através dessa materialização, dessa instrumentalização dos direitos humanos.
Que eu acho que se a gente estiver aqui e a gente não puder fazer alguma coisa pelos outros, eu acho que a gente precisa de refletir o nosso papel na sociedade. Eu estou à frente da comissão desde 2015. Em 2017, eu fiz um curso na Universidade de Sevilha, da Espanha, no Instituto Joaquim Herrera Flores, sobre direitos humanos também, que a gente vai tentando se aprimorar e vai vendo alguma coisa, como eu te disse, de instrumentalizar a teoria na prática. A gente recebe muito, assim, a comissão funciona dentro da OAB, a gente tem uma liberdade bem grande na instituição, de pautas, de reivindicações, de reuniões, de fala. A gente abre muitas portas através da OAB, a gente precisa de contar isso, eu até agradeço a ordem mesmo por encabeçar essa luta também junto com a gente, acreditar. Basicamente, a gente recebe denúncias de todos os meios possíveis. Inicialmente, era só através dos advogados constituídos, que traziam demandas. Só que essa reivindicação foi até levada por mim para a OAB, que não tem como a gente canalizar só esse tipo de demanda. Então, hoje chega para a gente, carta escrita à mão, por preso, população de rua. Geralmente, o que mais existem é violações dentro do sistema penitenciário, reivindicações das populações de rua, violência contra a mulher, muitas vezes, a novidade que tem surgido, aliás, violência homofóbicas e transfóbicas contra a população LGBTQIA+, e agora a novidade que tem chegado para a gente nos últimos 2 anos é o racismo religioso e os crimes contra as religiões, principalmente de matriz africana, nos bairros mais periféricos de Juiz de Fora. Como é que a gente delibera sobre isso? A gente não exclui nenhuma demanda que chega para a gente. A partir do momento que essas demandas chegam, eu, enquanto presidente, eu sempre digo que eu estou presidente, eu não sou o presidente da comissão. Então, a minha gestão ali é verticalizada. A gente conversa de igual para igual e a gente entende, a gente soma forças nessa comissão e vê quem é que está mais por dentro de alguma pauta ou de outra e como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode fazer isso. Porque são muitas pautas e a gente não tem como dar conta delas somente uma pessoa. A gente marca reuniões periódicas, agora tem acontecido pelo Zoom, pelos aplicativos, né, que a gente tem conseguido. A gente tem reuniões geralmente de 15 em 15 dias, mesmo quando não tem pautas, a gente vem pensar em eventos, porque eu acho importante essa parte da conscientização também, da gente tentar explicar para as pessoas e falar mais sobre direitos humanos. A gente recebe essas pautas, a gente delibera sobre qual é o procedimento que a gente vai seguir. Vou dar um exemplo para vocês de um caso prático. A gente recebeu, há um tempo atrás, uma reivindicação, vou falar de um preso, porque é o que mais aparece para a gente mesmo, de uma pessoa em situação de privação de liberdade, que ele estava sendo impedido de estudar para o Enem, sendo que o direito à educação, além de ser um direito humano, é um direito constitucionalmente previsto, e está na lei de execuções penais também como um direito do preso ou direito à educação. A desculpa das unidades, eu não vou dizer qual é a unidade, porque essas denúncias chegam para a gente de forma sigilosa, a gente não pode compartilhar. Dizem que não poderia ter apostila em cela, porque isso provocaria um entulhamento da cela. Só que quando a gente reivindica o direito deles de ter assistência religiosa, que é um direito também constitucionalmente previsto, para eles conseguem ter acesso à Bíblia. Então, a gente está sempre nessas pautas, se disputando, né, entre si mesmo. A gente sempre tem essas questões. Então, assim, nos presídios, a gente faz visitas regularmente, em todos eles, em Juiz de Fora, para ver quais são as demandas. A gente consegue, eventualmente, uma coisa ou outra que os diretores estão reivindicando, a gente conversa com eles também. População de rua, tem a pastoral da igreja aqui, do povo de rua, que ajuda a gente também. A gente sempre tenta ter esse diálogo com quem quer dialogar com a gente. Porque a gente vai dentro da cúpula da igreja aqui para conversar, a gente vai dentro do centro espírita, a gente vai na população de rua, a gente vai no sistema penitenciário. Então, disputar esses direitos, fazendo oposição e criando animosidades, a gente não avança nunca. A gente se precisa, e aí sem esse diálogo a gente não consegue ter acesso. A polícia, por exemplo, é um caso, que a gente ficou até feliz que a gente recebeu denúncia na OAB de violações dentro das instituições policiais aqui. Olha, e aí, Camila, até identificando a gente.
Vou até aproveitar essa sua fala, porque apareceu uma pergunta aqui no chat de um aluno falando o seguinte: a OAB já recebeu denúncias de policiais militares? Já. Eu acho que aí você pode envolver esse tema já de uma vez, assim, sobre Já. essas eleições. Inclusive, não só de Juiz de Fora. Como eu sou responsável pela Secretaria de Minas Gerais, a gente recebe de Ubá, recebe de São João Nepomuceno, de Bicas, de Lima Duarte, a gente recebe da região. Geralmente, o que vem da região são sempre denúncias envolvendo policiais militares. As demandas da região são essas, em geral. Essa é a maioria, 80% do que vem. E as demandas mais específicas de população carcerária, de rua, população LGBT e mulheres é de Juiz de Fora. Então, a gente ficou até feliz de identificarem a gente como sendo esse lugar também para eles. Porque a gente entende que ali tem um trabalhador a serviço do Estado e a gente não pode mitigar um direito dele também. Então, a gente entende que a gente precisa realmente de abraçar todas as pautas que chegam a gente, e quanto mais essas pessoas se identificarem, melhor fica o tratamento e o trabalho delas também. Tanto que a gente já promoveu na comissão um curso especificamente sobre direitos humanos para os agentes penitenciários, para a gente tentar conversar um pouco sobre isso, que na formação deles tem um pouco desse déficit, né? E a gente fez esse trabalho de fazer um curso especificamente para eles, para a gente tentar conversar com todas essas vertentes, porque é muito complicado, quando você se indispõe, você fecha portas não para você, mas para uma pessoa que está tendo um direito violado. Quando você se indispõe com alguém do sistema penitenciário, por exemplo, dificulta o seu acesso àquele lugar, dificulta você ter acesso ao restabelecimento do direito daquela pessoa em situação de privação de liberdade. Então, a gente tenta sempre dialogar, porque, como a gente sempre diz, os direitos humanos são de todos, e todo mundo, uma hora, vai precisar de reivindicar eles em causa própria. Isso, a gente sempre precisa. Isso aí, o aluno que perguntou, o aluno Vinícius Campos Correia, ele até fez uma pergunta dentro da pergunta. Ele disse: se a comissão já recebeu denúncias de policiais militares que sofrem assédio no trabalho. Acho que estava dentro da resposta que você vinha dando anteriormente. Uhum. Se a comissão já teve alguma notificação relativa a trabalhos internos da polícia. Já, né? já. É justamente esse tipo de denúncia que a gente recebe. Quando, às vezes, eles se opõem a algum posicionamento da polícia que é institucional e eles sofrem alguma perseguição dentro da própria unidade. Aí a gente tenta conversar com os superiores deles, a gente tenta fazer esse diálogo. Se não tem esse diálogo, aí a gente consegue oficiar os órgãos e procurar uma providência institucional. Porque Entendi. depois desse diálogo, a gente instrumentaliza os direitos humanos através de ofícios, de cartas, de requerimentos, buscando esse restabelecimento de direito pelas vias próprias. E aí, isso era a minha dúvida que tinha surgido, uma aluna também colocou aqui, quer dizer, então, como que você vai para o campo, como que você vai para o enfrentamento quando você recebe essas denúncias? Quer dizer, quais são as ações possíveis de serem tomadas pela comissão, né? Não pela Camila enquanto advogada, mas pela comissão, quais são as ações institucionais que podem ser tomadas? E aí acho que você estava exemplificando. Exatamente isso. O primeiro passo da comissão é sempre o diálogo. Quando a gente recebe essas denúncias, a gente tenta dialogar com as pessoas responsáveis por essas violações. Não tendo esse diálogo, ou a gente realmente entendendo que esse direito está sendo violado reiteradamente, que ele não vai ser restabelecido, a gente, através da OAB, em assembleia, a gente delibera sobre isso, a gente oficia o órgão responsável, oficia o Ministério Público, geralmente, também, para ter conhecimento do que está acontecendo, e a gente faz um acompanhamento institucional, não como advogados da pessoa, não como parte naquele lugar, mas a gente é como se fosse um fiscal também, e a gente acompanha esse deslinde administrativamente e através da OAB institucionalmente, até a gente conseguir ver essa luz no fim do túnel desse direito restabelecido dessa pessoa. E acredito que isso pode acabar gerando, inclusive, num grau ao qual o enfrentamento seja mais amplo, né, maior, isso pode gerar até uma sanção administrativa para um funcionário que eventualmente não venha a não obedecer, mas seguir ali as instruções trazidas em um ofício, uma notificação. Né? Sim. Assim, inclusive, a próxima demanda que a gente tem
só para vocês entenderem de como é que as demandas vêm chegando agora. A que tem chegado para a gente agora, chegou ontem até essa, que é sobre esse decreto municipal que está privando as pessoas do acesso ao transporte entre 8 da manhã e 8 da noite e 5 da manhã. Então, os trabalhadores têm procurado a gente mesmo e reivindicando esse direito. Por exemplo, alguém que troca o plantão no hospital meia-noite, um técnico de enfermagem, por exemplo, não tem como voltar para casa. Alguém que está saindo do supermercado, que fecha às 8, não tem como voltar para casa. Então, a gente está estudando como é que a gente vai conversar com a prefeitura sobre isso, que a gente tem visto com preocupação essa falta de acesso. Um padeiro, por exemplo, que precisa de ir para o seu trabalho, ele não consegue sair de casa 3, 4 da manhã e não ter transporte. Então, a gente não pode deixar essas pessoas totalmente desamparadas nos direitos delas, né? E esses serviços são essenciais, e a gente entende que são essenciais e que nesse momento, por mais grave que seja a situação, a gente entende que é grave e que essas sanções são necessárias, que têm acontecido, essas medidas são necessárias, mas a gente precisa de pensar com mais cuidado quem é que está sendo afetado por essas medidas. E a gente está olhando com preocupação para esse trabalhador nesse momento. Imagino que essa é uma preocupação importante e até tem uma aluna, Mayla, que já fez uma pergunta, ela até faz uma pergunta na sequência. Quer dizer, vocês geralmente atuam somente quando recebem denúncia ou também atuam como a fiscalização? Eu acho que é importante dizer, né? Mas aí é só para desdobrar, atuam também com uma atuação de fiscalização, às vezes preventiva ou na busca de alguma denúncia, ou também através de notícias de jornais ou outros veículos de imprensa, se vocês também têm essa atuação. A gente atua, como eu disse, a gente faz essa visita periódica nos presídios aqui, nas unidades prisionais. A gente faz essa visita mesmo quando não tem demanda, quando não tem denúncia específica. Aí a gente vai, a gente tenta conversar com a unidade, tenta conversar com os internos, a gente faz essas palestras mesmo dentro da OAB, de tentar conscientizar, de trazer um convidado para conversar sobre isso, sobre direitos humanos, sobre como é que a gente pode instrumentalizar isso a partir de outras práticas, mas a gente faz também de notícias de jornal, também a gente dá essa credibilidade para a imprensa, com certeza, se tem alguma reivindicação que a gente ache por bem se manifestar sobre ela, a gente se manifesta institucionalmente, mas essas visitas, mesmo nas unidades ou em outros lugares, sem as demandas, a gente se divide em grupos na comissão, para a gente fazer essa fiscalização, mesmo sem uma demanda específica de alguns lugares. Aí, assim, Marcos, só um minuto, eu vou só te pedir o seguinte, quer dizer, por agora a gente vai dar prioridade para ir pelo chat, ao final a gente abre o áudio para que vocês possam entrar com perguntas. Mais fácil só para essa organização nesse momento, Marcos. Aí, se você puder usar o chat, eu abro aqui, eu faço a sua pergunta. Eu ia perguntar dentro desse assunto que acabou de ser abordado. Beleza. Mas joga no chat ou, ao final, eu te chamo novamente. Por favor. E aí, só para ter uma ideia de atuação, Camila, quer dizer, você trouxe aqui uma ideia, quer dizer, a presidência, a Comissão de Direitos Humanos, ela não atua somente, portanto, na comarca de Juiz de Fora, ela atua também nas comarcas em volta. Como é que fica esse campo de atuação? Não, assim, a Comissão de Direitos Humanos da OAB de Juiz de Fora é só Juiz de Fora mesmo, e aqui Torreões, essa região aqui de Juiz de Fora. Mas eu atuo pessoalmente no papel de secretária da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Belo Horizonte, na região. A Comissão de Juiz de Fora não tem essa ingerência, por exemplo, Santos Dumont tem OAB, tem subseção, Rio Novo tem subseção, São João Nepomuceno tem subseção, então a gente não invade as comarcas. A gente, quando é acionado pelos presidentes das comissões, ou por eles, pela OAB desses lugares, a gente tenta deliberar junto com eles, pela Comissão de Direitos Humanos da OAB de Juiz de Fora. Mas, institucionalmente, eu posso agir no meu nome, enquanto secretária, nesses outros lugares, tanto que a gente recebeu já denúncia de Jubá, mas enquanto secretária da Comissão de Belo Horizonte, não daqui. Você percebe alguma pauta que é distinta de Minas, se a gente pegar na nossa região, ou são muito próximas as mesmas demandas, assim, que vinculam a população carcerária, a população de rua, o crescimento das denúncias de intolerância religiosa?
e das questões de diversidade sexual? Há alguma coisa que é muito particular da nossa região ou estamos em um todo mineiro, assim, em alguma medida? Em geral, as pautas se identificam entre si, né? Porque as violências são parecidas. A gente ainda tenta, não, aqui em Juiz de Fora, as violências, principalmente contra a população de rua, físicas, ainda não são tão grandes, ainda bem. Assim, a gente já recebeu ao longo desses 6 anos 4 ou 5 denúncias de agressão física contra a população de rua. Que aí é aquela coisa também do Deus nos acuda. A gente sai de onde estiver, vai para lá e depois a gente vê o que faz para tentar a luta pela sobrevivência dessa pessoa, né? Porque ela tem o direito de existir. E muitas claro. vezes a gente tem enfrentado isso. Em relação ao Rio, que está mais perto, sim, a gente lá assim, a gente tem trazido muito para cá essa intolerância religiosa. Lá essa intolerância é mais forte do que aqui. Eu vi sinais primeiro de intolerância lá e agora a gente está vendo esses sinais aparecerem aqui com mais força. Tem como você exemplificar, ainda que genericamente, um caso para a gente? Por exemplo, de alguém de dois casos. A gente recebeu de uma pessoa que estava passando na rua, que era uma mãe de santo, e ela foi agredida porque ela estava com as vestes da religião dela, aqui em Juiz de Fora. E outra a gente recebeu realmente de um terreiro que foi invadido e foi quebrado. Geralmente, assim, a gente não gosta de tipificar essas condutas ou de apontar agressores inicialmente, mas essas agressões foram cometidas por pessoas de religiões neopentecostais, nas 2 oportunidades que eu narrei aqui agora. Sim, sim. Então, parece que temos fenômenos crescentes, conflitos inerentes à nossa sociedade, a complexidade dela de cada momento, né? Sim. E uma questão que eu acho que talvez pode ser de curiosidade até para os alunos aqui, como é que faz para se tornar um integrante, um membro da Comissão de Direitos Humanos? Então, assim, eu não me oponho às pessoas que querem participar, porque eu acho que somar força sempre é importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Ou é advogado, ou é estagiário inscrito na OAB, daqui de Juiz de Fora, para participar da comissão de Juiz de Fora, envia o pedido pelo e-mail ou por telefone para a OAB, eles me enviam, a gente pauta na reunião também, não tendo nenhuma oposição, a pessoa é integrada à comissão, é feita uma portaria assinada pelo presidente da ordem aqui, e a pessoa começa a receber as notificações, começa a receber os chamados da comissão para atuação. A gente faz dessa forma porque a gente não tem realmente oposição a nenhuma pessoa que queira participar. Mas, enquanto estudantes, se quiserem ser ouvintes dessas reuniões, são sempre bem-vindos. Só tive que ativar o mudo aqui de um participante que o áudio estava escapando, só para captar o final da conversa, mas acho que é importante até reforçar essa noção que você disse que eu não consegui ouvir aqui, porque abri um outro áudio. E aí, o que você acha interessante esse final que você concluiu sobre ser membro da comissão? Não, assim, até os estudantes, como não estão inscritos nos quadros da OAB, se eles quiserem participar como ouvintes das reuniões para entender como é que elas funcionam, eles são sempre bem-vindos também. A gente não pode deixar eles deliberarem sobre as atuações, porque existe essa restrição aos membros inscritos na OAB de Juiz de Fora, até para a gente ter um controle, né? Porque são todos advogados que estão atuando por conta própria nessa comissão, né? Dedicando seu tempo, dedicando a sua boa vontade nesse momento. Porque essa foi uma pergunta até que apareceu no chat. Os alunos pediram para repetir sobre essa questão da participação e acho importante eles perceberem, né? Terem então interesse. Não só o interesse é importante, mas também a vontade de atuar no futuro, né? Porque é fundamental, né? Ter uma equipe que, de fato, auxilie nas demandas da comissão. Sim. E aí, Camila, assim, pensando nessa questão da prática, depois de tantos anos de prática, você acabou ingressando em um mestrado, né? Mestrado na PUC-Rio, para poder, enfim, desenvolver também. Já desenvolvi anteriormente, como você disse, já tinha feito um curso na Espanha, relativo à matéria de direitos humanos, mas para dar sequência também à área acadêmica, no desenvolvimento aí dessa sua perspectiva sobre este tema.
E o que te levou a esse movimento? Quais os temas que você entendeu que eram importantes e como que a sua atuação prática te auxiliou nesse momento de ingresso no mestrado, enfim, no desenvolvimento da sua pesquisa? Então, assim, eu entrei no mestrado na PUC no ano passado, meu mestrado é em Direito Constitucional, em Teoria do Estado, mas a PUC realmente é uma instituição muito aberta e muito plural, até no sentido dos temas, dos professores e do leque de possibilidades que você tem para trabalhar na sua pesquisa dentro da instituição. Mas a minha vivência na Comissão de Direitos Humanos, nesses anos todos, não me deixou ir para outro caminho que não fosse a instrumentalização dos direitos humanos, agora trazendo-os para a teoria. Então, o meu tema na dissertação do mestrado, eu vou falar sobre a laicidade do Brasil e sobre a assistência religiosa e os conflitos entre a assistência religiosa e a doutrinação que eu vi no cárcere. Porque eu percebi esse movimento nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos especificamente, muito crescente dessa doutrinação acontecendo dentro do sistema penitenciário. Não só doutrinação, existe assistência religiosa também, que é oferecida, que é constitucionalmente prevista, mas eu tenho visto que o proselitismo religioso tem acontecido dentro do sistema. E essas pessoas, quer queiram, quer não, voltarão para a sociedade e integrarão essa sociedade de novo. E que sujeito a gente está devolvendo para essa sociedade? Ressocializado ou convertido? Ou doutrinado? A gente tem que fazer essa reflexão de quem a gente está devolvendo, porque geralmente não é só esse sujeito que encontra esse amparo religioso ali dentro, a família dele vem junto, porque quer acreditar naquela pessoa de novo, e vai acontecendo essa política de arrebanhamento mesmo, que a gente tem visto com bastante preocupação, e o Estado tem realmente dado as mãos para essa política, porque a gente já ouviu até de diretores aqui que preso convertido é preso calmo, onde tem conversão religiosa não tem rebelião. Então, essa é uma faca de dois gumes, que realmente é uma via de mão dupla. Eles estão realmente juntos nessa, e a gente está tentando entender onde é que a Constituição tem se perdido nesse processo. Interessante a gente ter essa reflexão, quer dizer, é muito do que você tem testemunhado e tem visto na prática ocorrer, né? Acho que retornamos lá àquele seu relato inicial, daquele preso que não tinha acesso a materiais para estudo do Enem, mas a Bíblia poderia entrar, quer dizer, eram papéis da mesma forma, acho que o que diferenciava aí era o conteúdo desses papéis, e a partir dessa realidade você ir para o campo acadêmico, trabalhar com pesquisa e escrever sobre o assunto, né? Acho que é fundamental para a gente ver que não tem um distanciamento de teorias e teoria e prática, né? Não, muito pelo contrário, elas se precisam uma da outra. É fundamental. Uma ideia curiosa disso, Ricardo, essa última grande rebelião que teve no Brasil, depois do Carandiru, que foi a da penitenciária Anísio Jobim de Manaus, morreram 64 presos lá. Nenhum dos presos que morreram foram da ala evangélica. Nenhum. Esses presos foram todos poupados. Então, você vê que dentro do próprio sistema eles já vão se diferenciando, se separando ali e se protegendo em algum nível, porque viram uma forma de sobrevivência mesmo para eles. E eu acho que você dá o tom aqui, que tem a ver até com uma pergunta que uma aluna fez, a Esther, da dificuldade que é trabalhar com temas em relação aos direitos humanos, né? Como até falei introdutoriamente, são temas sensíveis, temas de alta complexidade, e é muito difícil enfrentar estes temas, porque muitas vezes a gente tem que se deparar com paradigmas morais que devem ser rompidos de alguma forma para que se possa debruçar sobre esse tema, né? A gente precisa quebrar preconceitos e entender que existem cenários onde a gente tem a colisão de dois direitos em um determinado momento, mas é preciso, ao máximo, solucionar dar uma resposta para esse tipo de conflito, né? E, por exemplo, esse caso que você traz da sua pesquisa não significa de forma alguma negar que a pessoa ela tem a sua liberdade religiosa, que é um princípio da laicidade. Esse é um ponto, né? Outro ponto a se pensar será que também, se a gente tivesse um sistema prisional
que funcionasse administrativamente, se concretizasse de acordo com o que está previsto na LEP, de acordo com o que está previsto na Constituição, será que a gente teria esse cenário, que é um cenário que é muito próprio, né, onde a gente vê um fenômeno religioso dando conta daquilo que a atuação pública deveria, através de outros meios, alcançar resultados diferentes. Eu tenho várias ressalvas sobre a pena de prisão que eu acho que nem cabe a gente falar aqui, né? Porque eu acho que existem questões que não são resolvidas de forma alguma através da prisão, mas esse é um cenário que se impõe, né? Diante da precariedade, existe uma substituição, e a partir dessa substituição, a gente pode estar se distanciando de princípios constitucionais. E a Esther, ela até fez uma pergunta, falando assim, como resolver? Nesse caso, a gente precisa trabalhar com ponderações de princípios, tentar entender o que pode ser feito, né? É claro que o Supremo, por exemplo, quando se debruça sobre essas decisões, ele tem que dar um voto, os ministros têm que apresentar um voto, e a comissão também, por exemplo, na sua atuação prática, você tem que colocar um ponto de vista, apresentar um ponto daquilo que a comissão acredita, enquanto acadêmica também, você vai ter que apresentar uma conclusão sobre esse trabalho. Mas não é um raciocínio simples, um raciocínio superficial. É um raciocínio que vai ter que envolver a ponderação de diversos argumentos e realidades para que se chegue a uma conclusão, que é uma conclusão difícil, é uma conclusão dura, muitas vezes, né? A gente aqui não está, assim, a gente não se opõe a que o preso tenha acesso à assistência religiosa, é um direito dele, ele tem que ter esse acesso. Só que a gente está olhando com preocupação ele ter acesso à assistência religiosa 5 vezes por semana e não ter acesso à assistência médica, por exemplo. Essa é a nossa preocupação, não ter acesso à educação. Então, por que um acesso é garantido na integralidade, até, igual eu estou te dizendo, 5 vezes por semana, e os outros direitos que ele não tem esse acesso? A gente tem visto com preocupação, não só no campo, porque na pesquisa no mestrado você precisa de delimitar um pouco o seu tema, mas a gente tem visto com preocupação esse fenômeno crescendo em todos os segmentos da sociedade e ocupando a pauta dos debates públicos, pautando o que vai ser assunto no Brasil, e a gente vive até então, um Estado laico, né? A gente precisa de olhar para o Brasil para essa perspectiva. Uma doutrina não pode se sobrepor à outra. A gente pensa que todas elas têm que se conviver harmonicamente aqui, porque a partir da liberdade de consciência você vem e tem a liberdade religiosa para você professar a sua fé. Então, ela não pode ser imposta da forma que está sendo imposta no sistema. Até o que uma aluna aqui disse, a Aline disse, muitas vezes essa conversão também é uma estratégia de sobrevivência, né? Eu disse isso também. Em Manaus foi isso que aconteceu. Sim. E acho que concordando, de fato, com essa visão. Uma vez, Ricardo, que o Supremo Tribunal Federal declarou a DPF, o estado de coisa inconstitucional do Brasil, do sistema penitenciário brasileiro, a princípio tinha que abrir todas as portas e soltar todo mundo. Mas se eles fizeram isso e nada aconteceu, só fizeram no papel, a realidade continuou exatamente a mesma. Piorou. Na minha opinião, ela piora. As mãos realmente eu usando termos religiosos já lavaram as mãos mesmo, e realmente o que tem acontecido é essa ocupação pelas religiões, assim, onde o Estado não aparece, alguém vai ocupar aquele lugar, e nesse momento a gente tem visto esse lugar sendo ocupado por essas pessoas. Eu acabei de comprar um livro que chama Oração de Traficante, é o que a gente tem visto muito no Rio de Janeiro. Eles saem convertidos a princípio, voltam para os lugares deles, expulsam todo mundo que tem religião de matriz africana, principalmente, e quem não se converte, sendo católico, sendo espírita. A religião que ele professa é expulso, é morto. A gente está vendo essa violência agora em nome de Deus acontecer. E eu vou pegar um ponto aqui que você falou da DPF 347, que é o estado de coisas inconstitucional, e a distância que nós temos de uma decisão, foi uma decisão da cautelar dessa DPF, né? Não foi do mérito, mas teve uma decisão cautelar, e a distância que nós temos de uma decisão do Poder Judiciário dentro da realidade prática. Tem um aluno aqui chamado Luiz Carlos, que ele fez uma consideração que eu achei bastante importante para a gente refletir. Eu vou fazer uma leitura, um textinho rápido que ele escreveu, mas de uma decisão recente que envolve a temática de direitos humanos. Ele disse:
Um caso bastante emblemático no estado do Rio de Janeiro, e ele mora, acredito que o Luiz Carlos ainda mora no Rio de Janeiro, diz respeito à proibição advinda pelo Supremo Tribunal Federal de ações policiais dentro das comunidades durante a pandemia. E essa é uma decisão que a gente tem, aquela decisão do Fachin, como ela vem sendo obedecida, né? Sendo certo que as milícias e as facções criminosas não apenas continuam a atuar e a impor regras praticando todo tipo de crime. Pergunta: como as comissões ligadas aos direitos humanos vêm, discutem e cobram das autoridades melhorias no atendimento de milhares de pessoas que precisam sobreviver nessas comunidades? Acho que aqui aí ele tenta trazer um cenário de complexidade, né, de violência, e aí eu vejo tanto a violência institucional, e que tentou de alguma forma ser barrada pela decisão do Fachin no Supremo Tribunal Federal, como também das condições de subhumanidade a qual essas comunidades estão submetidas no dia a dia, né? E aí você vê como que, e aí acho que a pergunta que ele entra aqui a fazer é como as comissões estão ligadas a esse tipo de debate, né? E como que elas podem lutar por melhorias nessas comunidades. A gente vê, assim, eu acho muito complicado porque quando a gente vive tempos excepcionais, decisões excepcionais também aparecem para a gente, né? Então a gente sempre lida com o que a gente tem, porque é muito mais fácil você canetar uma lei dizendo uma coisa dessa, que nem o Fachin fez, sem cuidado com o que está fazendo, em grande medida, e não pensar que essas pessoas estão sem auxílio, estão sem emprego, estão sem comida, que o Brasil voltou para o mapa da fome. Eu acho muito complicado a gente fazer isso. Assim, quando a gente estava num período comum, numa vida relativamente normal, a gente sempre tentou fazer alguns eventos da comissão e fazer arrecadação de materiais de higiene, pessoal para doar para as pessoas de população de rua, para as pessoas em vulnerabilidade social. A gente sempre tenta fazer esse trabalho social de tentar fazer essas políticas de arrecadação de material e tudo mais. E a gente está sempre em contato mesmo com lideranças de bairros, aqui em Juiz de Fora a gente consegue esse contato, e de trazer essas demandas e ver como que a gente institucionalmente consegue deliberar sobre isso e consegue atuar sobre isso. Para fazer a prática acontecer, às vezes a gente faz isso mesmo, de campanha de arrecadação, porque infelizmente a gente ficar só no papel, ou falando, ou indo para o fronte sem comida, ninguém luta pelos direitos humanos de barriga vazia. Então, para a gente tentar conversar com essa população toda, a gente tenta dar dignidade para eles de novo, restabelecer essa dignidade que o Estado tem deixado há muitos anos a desejar. E dentro desse cenário agora de pandemia, então indo à realidade extraordinária, as dificuldades devem ter ampliado. Potencializadas, todas. Potencializadas, né? Por exemplo, a gente já recebeu agora de preso que não estava recebendo medicação, que só a família levava, porque agora não entra mais. Nesse nível, sabe, de absurdo que a gente tem recebido, assim. População de rua, demandas também aumentaram? Aumentaram, mas menos do que a gente pensou que fosse, porque essa gente é tão invisibilizada que nem para chegar perto deles, para contaminar com vírus, tem chegado muito, sabe? Eles são tão excluídos de tudo que a gente fez até uma palestra no final do ano passado, que a gente conversou com um médico aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, que trabalha muito diretamente com a população de rua, e ele trouxe esse dado para a gente, dizendo que realmente a invisibilidade deles é muito maior do que a gente poderia imaginar, porque nem nesse cenário pandêmico eles estão sendo enxergados, nem pelo vírus e nem pela comunidade. Sintoma, né? Que sintoma, assim, para se chegar a um diagnóstico. Quer dizer, é invisível também porque o acesso à saúde é muito mais difícil, né? E é invisível, acho que denota essa sociabilidade de distanciamento já rotineiro, né? Melhor não ver, melhor não saber, né? As pessoas vivem assim, né? Assim, si mesmadas mesmo, não enxergam nada, além do próprio umbigo ali. O Brasil é um país que naturaliza criança na rua, né? Então... Exatamente. A gente está vivendo uma era de exclusão de pessoas que é muito perigosa, porque essas pessoas compõem esse quadro. Do mesmo jeito que a gente está fingindo que não enxerga a ascensão dos evangélicos, principalmente no Brasil, desde os anos 90, principalmente, a gente está fingindo que não vê a pessoa em situação de rua, a gente está fingindo que o preso que está lá nunca mais vai sair,
e a gente vai fingindo que não vê o que está acontecendo em torno, porque a gente se engajar nessas pautas é muito mais difícil, né? É melhor fingir que não vê. A gente não vê tudo aquilo que a gente não está acostumado a ver, né? Porque eu acho que é importante dizer não está acostumado porque é possível mudar. Mas nosso corpo já está acostumado a não ver todas as pautas que são pautas que trazem questões de interseccionalidade que fogem à regra do que seria o universal. Exato. Homem, europeu, branco, hétero, tal. Tudo que foge à regra do que seria o homem universal, a gente costuma inviabilizar, porque já existe o conceito de universal, o que são essas demandas pontuais de grupos sociais que não correspondem a essa universalidade? E essa gente mimimi, tem esse... É mimimi, vão dizer, né? É mimimi quando não dói na gente, né? Sempre assim. Quando é a dor do outro. Essas violências matam essas pessoas. O racismo mata, a homofobia mata, a transfobia mata. A gente está vendo aí a população de rua sendo massacrada. Agora está chegando o inverno, a gente começa a fazer a campanha de arrecadação da campanha do agasalho agora, porque vai chegar o inverno, Juiz de Fora, o frio aqui não é brincadeira, todo mundo sabe disso. E essas pessoas estão sendo esquecidas. A gente vai passar uma pandemia e essa população tem aumentado porque a população no Brasil está mais pobre. A gente tem visto a população aumentar consideravelmente. Só que ao mesmo tempo que elas aumentam, elas continuam invisíveis. Isso não tem mudado a realidade delas. Vou fazer só uma questão aqui, já que a gente falou um pouco de diversidade também sexual e tal. Quais são as demandas que mais surgem na comissão quando a gente trata de diversidade sexual? Quer dizer, são pautas relativas aos direitos das mulheres, pautas relativas à comunidade LGBTQI+, quais são as demandas que geralmente surgem sobre esses temas? A gente teve, há pouco tempo agora, a felicidade na OAB de contar com a reativação da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero. Estava desativada e a OAB reativou essa comissão especificamente para essas demandas. Mas a gente sempre está em contato também, a gente atua junto, mas até então essas demandas chegavam para a gente, e realmente essas demandas que chegam, essa população, são muito violentas, são sempre muito violentas, não só na fala, mas enquanto agressão física mesmo. A gente sempre uma demanda sofrida demais quando chega para a gente, sabe? É situação de violência, situação de agressão, situação de vilipêndio. A gente teve um caso num bairro daqui de Juiz de Fora, foi no São Benedito. E um rapaz era homossexual e ele foi demitido quando o patrão descobriu que ele era homossexual, ele era cuidador de idosos. E não bastasse isso, o bairro descobriu que ele era e ele foi agredido, ameaçaram colocar fogo nele. E foi um desses dias que a gente saiu de casa do jeito que estava, foi para lá, levar ele para o hospital para ser atendido, acompanhou na polícia para ele fazer essa denúncia e tentar ampará-lo de alguma forma, ver onde é que a gente tem acesso aqui também ao centro de cuidados LGBTs de Juiz de Fora. A gente está sempre em contato com os coletivos, né, em Juiz de Fora que atuam com essa pauta, porque só somando esforços, mais uma vez, né, e tendo diálogo que a gente consegue prosperar. Mas nosso trabalho é sempre de formiguinha, sempre pouquinho daqui, um pouquinho dali, para a gente tentar fazer o muito. A gente sempre costuma dizer que quando a gente consegue restabelecer o direito de uma pessoa, já valeu a comissão existir por todos os anos. Então, nosso trabalho é sempre nesse sentido. Acho interessante até o seu exemplo, porque, e aí ilustrando um pouco sobre decisões recentes, esse tipo de comportamento de ofensa a um rapaz homossexual é considerado racismo pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, a ADO 26 do Supremo trata como um fato análogo ao racismo esses atos discriminatórios de violência, né? Então, assim... A gente entra em outra questão, Ricardo, que tem sido muito difícil a gente ver nos inquéritos esse comportamento ser tipificado. A gente não tem visto. Entra como danos morais, como que chama, lesão corporal. Corporal, isso, fugiu o termo. Entra como corporal, entra até como tentativa de homicídio, mas como violência homofóbica, nunca vi. Pois é, não aparece. Às vezes vai aparecer uma injúria, alguma coisa assim, né? De fato,
produzir dados daquilo que acontece realmente, a gente não precisa cobrar isso da polícia também nos inquéritos, porque a gente precisa de documentar, porque daqui a pouco eles revogam essa lei dizendo que não existe essa pauta no Brasil, porque os últimos anos não mostraram isso, e acontece cotidianamente essa violência. Vou pegar aqui 2 perguntas. Uma, eu acredito que você já tenha respondido bastante, que era o que a comissão faz no sentido da população de rua. Acho que você já trouxe aqui diversas ações sobre o que a comissão faz. Uma segunda, trazida pela aluna Mayla, foi como conseguir aumentar a visibilidade da comissão, dos projetos, né, do que vocês conseguem realizar. Né? Como que vocês conseguem transformar ela em algo mais, vou colocar aqui, mais popular, esta comissão, né? Qual é a luta cotidiana para que isso ocorra? Então, assim, essa luta a gente trava já há bastante tempo dos espaços públicos mesmo, da gente sentar em roda de conversa na universidade, sentar em roda de conversa quando era possível com os coletivos, dentro da OAB, e nunca fechar essas portas só para advogados e estagiários. Todas as palestras da comissão são sempre abertas ao público em geral, são sempre gratuitas, porque a gente entende que essa pauta não pode ser objeto de politicagem ou de questões financeiras. A gente sempre tenta colocar isso. Só que a gente sempre está tentando inserir a comissão nesse debate de deixá-la mais popular mesmo, das pessoas se identificarem que ali é um canal para elas procurarem quando elas se sentirem violadas dos seus direitos. Acho fundamental também isso que você faz, né? E que, evidentemente, tem os seus desafios, tem o seu desafio inerente ao próprio nome, ao estigma e ao preconceito que o Direitos Humanos traz. Infelizmente, estamos aqui em uma reunião com diversos humanos aqui, né? Mas... Direitos humanos contra humanos, humanos contra direitos humanos, é uma coisa estranha, né? Que é curiosa, né? Mas que acho que aí você dá o tom, de fato, da diversidade de pautas que podem ser abordadas pela comissão. Eu vou abrir aqui, quer dizer? Não, pode continuar. Eu vou abrir aqui para quem quiser fazer mais perguntas, né? E vou dar a voz ao Marcos, já que o Marcos tinha solicitado a palavra lá anteriormente, e aí para que ele possa fazer a pergunta dele. Marcos, tem a palavra, pode usar a sua palavra agora, meu caro. Passado já essa Obrigado, hora. Doutor Ricardo. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, doutor Camila. Boa noite. A pergunta praticamente já respondeu alguma. É em relação ao atual momento, que é essa pandemia. Que eu estou vendo muito, assim, eu fico até indeciso, porque eu também sou perguntado e eu fico em cima do muro. Que esses direitos, igual a pessoa tem direito de ir e vir, igual você deu exemplo do médico, da enfermeira que trabalha à noite, mas não tem condução e precisa que saia 8 horas cada plantão e precisa deslocar para casa. Eu sei de unidades que estão pagando até a Uber. Eu não sei se a Uber pode deslocar ou não, no caso, se os ônibus têm que recolher. No caso, até o Ricardo, envolve constitucionalismo também, que é o direito de vir. Outra coisa são os restaurantes que precisa de vender, entendeu? Tem que vender, mas só delivery. Mas o cara abre a porta, tem um caso assim, está só a rua, na Santa Rita. Ele abriu e estava mandando entregar em delivery. Eu nunca vi tanto fiscal, tanto guarda municipal, tanta viatura da polícia para atuar e fechar o estabelecimento. Isso não só de fora livre no Brasil. Aí eu estou vendo o fiscal chegando com polícia truculenta. Aí eu quero saber os direitos humanos desse trabalhador que tem que trabalhar. Eu concordo com o lockdown, porque tem que ter o isolamento, senão vai dizimar essa pandemia. Essa pandemia não é sério, não é brincadeira. Mas eu fico pensando, a pessoa tem que trabalhar, ganhar o pão nosso de cada dia, dá emprego, se fecha, vai quebrar. Eu conheço, tem amigos meus que é empresário, que tem que pagar o aluguel, o imposto, está desesperado. Outra coisa também, a opinião da senhora, a respeito se o presidente, no caso, ele vai responder essas quase 300 mil mortes, uma vez que ele, assim, se omitiu lá atrás
na hora de adquirir certas vacinas. E não deixar de adquirir a vacina há um ano atrás, entendeu? Por causa de política, não concordar com um país, ser comunista da China, que tem os insumos, isso atrasou a vacina. Por isso que eu acho que o Brasil é o epicentro. E eu ouvi falar que ele vai ser assim, processado por organizações internacionais para responder por genocídio, se isso procede, se não procede, que sanções ele pode sofrer nesses casos, se ele pode ser responsável ou não por essas mortes, por ter se omitido na compra de vacina há um ano atrás, porque era da China, não sei o quê, entendeu? Esse tipo de pergunta, assim. Eu entendi, Marcos. É um panorama geral... Geral, a nível de Brasil e de mundo, né? Geral, difuso e atual, ao mesmo tempo. São várias perguntas também, né? Claro, e porque são muitas questões dentro desse cenário extraordinário, né? Mas eu vou dar a palavra à Camila para que ela possa trazer as suas próprias reflexões diante dessa situação conflituosa sobre a liberdade de locomoção, de ir e vir, os direitos econômicos em comparação aos direitos de saúde, aos direitos de coletividade, né? Aos direitos de sobrevivência, direito à vida, e tudo isso que envolve esse cenário atual, né? Então, exatamente isso, doutor. Isso aí mesmo. Eu vou agradecer a sua pergunta, muito obrigada pela sua participação. Vou tentar responder dentro do que eu posso, o que você respondeu. De início, que você falou sobre os ônibus aqui de Juiz de Fora, eu até levantei essa questão já, que essa demanda já chegou para a comissão e que a gente está deliberando sobre ela, que a gente vai oficiar a prefeitura no mais tardar amanhã, que ela chegou ontem, a gente conversou hoje, e essa é uma questão urgente, a nosso ver, e que a gente vai conversar sobre isso amanhã, porque realmente esse trabalhador não pode ser privado. O próprio motorista do ônibus, na hora que ele deixa o ônibus na garagem 8 horas, como é que ele volta para casa? A gente não está conseguindo entender como é que isso vai funcionar nesse momento para esses trabalhadores que mais precisam, para a população que mais precisa. Porque, mais uma vez, no Brasil, quem está pagando a conta é sempre o pobre. Quem paga a conta nesse país é sempre o pobre. Então, a gente está olhando para essa situação com atenção e a gente vai oficiar a prefeitura para saber como é que a gente pode agir para restabelecer o direito desses trabalhadores, principalmente. Em relação ao que você disse sobre restaurantes, sobre o fechar ou não fechar, como é que é a truculência das guardas municipais, eu acho que a gente poderia ter evitado, em alguma medida, chegar no cenário que a gente chegou, se a gente tivesse uma atuação lá atrás séria, principalmente do governo federal. Eu vou criticar esse governo federal, porque é este governo que está na gestão dessa pandemia. Mas eu tenho as minhas críticas ao governo Lula, ao governo Dilma, ao governo Temer. A gente sempre tem pautas para pautar sobre todos os governos que passam pelo Brasil. Nenhum deles passa sem sofrer essas críticas. Eu acho que isso é até saudável para a democracia, quando a gente critica, respeitando o jogo democrático. A gente acha que essa pandemia realmente foi mal gerida, que lá atrás ele poderia, enquanto chefe do executivo, enquanto eleito pelo Brasil democraticamente, ter feito diferente, mas a gente não quer entrar nesse mérito de por que ele fez de um jeito, por que ele fez de outro. O que está posto para a gente agora é que a gente está beirando 3.000 mortes por dia, e a gente entende que a vida não pode ser banalizada dessa forma. O trabalhador realmente está numa situação que a gente, sem precedentes do que vai acontecer na economia do Brasil, realmente, só que tudo isso poderia ter sido diferente se a gente tivesse políticas públicas efetivas desde o início dessa pandemia de transferência de renda. Isso mudaria tudo. Só que agora a gente chegou nesse cenário, nessa briga de foice no escuro que a gente está vendo entre governadores, prefeitos e chefe do executivo, ex-presidente da República. E quem está pagando essa conta são as famílias todas que estão enlutadas, são essas mortes todas que a gente está levando. Viramos pária no mundo, a gente não consegue mais ter acesso a nenhum outro lugar, o Brasil está bloqueado de ter acesso a mais de 100 países, e fechando portas econômicas importantes. A China era o segundo parceiro comercial mais importante do Brasil, e a gente está se indispondo com a China no Twitter, nas redes sociais, gratuitamente, desde que essa pandemia começou. Então, o jogo político do Brasil no exterior, eu acho que está sendo muito mal visto, a gente está sofrendo críticas de todos os países que eram aliados do Brasil, não sei se vão continuar sendo, diante do que tem acontecido aqui.
E eu sei que o presidente foi denunciado 2 vezes essa semana passada, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, para responder sobre o que vem acontecendo no Brasil. Eu acredito que se esse cenário continuar se desenhando do jeito que ele está, ele vai ter que responder diante dessa corte em algum momento. A gente não sabe se vai ser amanhã, se vai ser ano que vem, se vai ser daqui a 2 anos, mas eu acho que essa responsabilidade de alguma forma vai chegar, não só pelo Brasil, mas por todos os outros países do mundo que estão sendo afetados pelo que está acontecendo no Brasil. Então essa cobrança não será só nossa. Essa conta vai chegar para ele, principalmente, porque ele é o representante do país, ele é o chefe do executivo, ele é quem tinha o poder de ter feito alguma coisa diferente. E, assim, realmente, quando eu escuto o discurso de que o STF não deixou ele agir, ainda mais de gente vindo do direito, eu, assim, francamente, gente, sabe, não, é difícil até de responder uma coisa dessa. Que eu acho que a gente, como operadores do direito e futuros operadores do direito, a gente tem que ter esse cuidado do que chega no WhatsApp, do que vocês veem na mídia, leiam as decisões do Supremo. Não estou defendendo que eles acertam sempre, não, porque ali não tem deuses e não tem gente infalível, muito pelo contrário. Mas eu acho que a gente tem que olhar para as decisões jurídicas do Brasil com esse senso crítico de que é natural da gente que está estudando as ciências jurídicas. Então, eu acho muito complicado a gente olhar por esses... Porque a culpa não é dele porque o Supremo não deixou, a culpa não é dele porque os governadores interviram, a culpa não é dele porque os prefeitos agiram. Então, a culpa é de quem? Sabe? É muito complicado. Nessa altura do campeonato, a gente está procurando culpado, sim. 300 mil vidas perdidas no Brasil não é natural. Em toda a disseminação da AIDS no Brasil nos anos 80 e 90, a gente teve, em média, 200 mil mortes. A gente teve, em um ano, 300 mil, assim, evaporaram. E, assim, 300 mil vidas cheias de história, de família, de amores, de gente, igual a gente que está aqui. Então, a gente não pode achar que é natural 3 mil pessoas morrerem, 300 mil pessoas morrerem, e eu tenho o direito de ir à praia, e eu tenho o direito de sentar num bar para tomar uma cerveja. Não tenho esse direito agora. Esse direito agora não existe, porque existe uma coisa maior do que o meu direito de ir à praia, que é um monte de gente morrendo, que é não ter vaga no hospital. Então, a gente precisa de olhar para as pessoas com um pouco mais de humanidade mesmo, e de consideração e de empatia. Talvez não é na sua família ainda, mas pode ser. Então, eu acho que a gente não pode olhar para esse cenário que está acontecendo aí e não fazer nós mesmos nossos próprios sacrifícios. Não é que o seu direito está sendo violado, que você não pode mais, que isso não vai acabar nunca. Vai acabar, em um momento vai acabar. Só que nesse momento a gente precisa de pensar no outro também. A gente não vive numa ilha sozinho. A gente tem que olhar para o outro. Obrigado, doutor. Exatamente isso. Ela só está alinhada com meus pensamentos. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite. Só um minuto. Quem agora está falando? Só para a gente... Camila, eu também, aqui, só para fazer a consideração, acho que você, para mim, assim, você respondeu a totalidade. Eu pouco tenho a dizer, só colocar aqui o meu apoio ao que você respondeu nesse caso. Então, vamos lá, Kleber. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Camila. Boa noite. Igualzinho, questões às 300 mil mortes. O que acontece? Eu acho que o SUS sempre andou em colapso. Ele, com essa pandemia, só mostrou o que não mostrava antes. Sempre teve filas nos hospitais, sempre faltaram UTI, sempre faltaram médicos, sempre faltaram tudo. Sempre morreu gente na fila do hospital. Só que com o Covid, com essa doença, o pessoal vendo, ficando preso dentro de casa, separando, infelizmente, muita gente falecendo devido à falta de leitos, ou então, quando por exemplo, passou na mídia, o governo federal soltou o dinheiro para fazer um hospital de campanha. Não tô defendendo ninguém. Pegaram um dinheiro, de vez comprar respirador, fizeram respiradores superfaturados, não fizeram os leitos necessários, não fizeram os hospitais de campanha que deveria ter feito com dinheiro. Mas o SUS já vem em colapso há muitos anos. Muita gente já vem morrendo na fila do SUS há muito tempo. A pandemia só veio para mostrar que o SUS já vivia isso. Só que com essa doença, acabou
explodindo mais ainda, muita coisa, e atacou muito mais o SUS, igualzinho uma cidade como Juiz de Fora, 600 mil habitantes. Se tivesse 60 UTI contando todos os hospitais, deve ser muito. Uma hora a pandemia ia atacar o auge, como eles falam, a onda vermelha, uma onda maior ia atacar, como eles mesmos previam. Só que acontece, o Brasil já não era preparado para isso antes de acontecer isso tudo. Essa é a minha opinião, entendeu? Respeito a opinião de todos e eu acho que, igualzinho, se for para não tem um principal culpado. Não tem um principal culpado. Esse já vem de muitos tempos. Kleber, você vai me permitir discordar de você, porque eu acho que se a gente tivesse uma coordenação nacional, nesse nível que a gente está vendo de mortes acontecendo, enquanto o mundo inteiro está regredindo nesses números, não estaria acontecendo. Muita coisa foi negligenciada. Eu concordo com você dos desvios que a gente viu em respirador em Manaus, que a gente viu no Rio de Janeiro. Eu concordo com você plenamente nesse sentido. Só que eu acho que faltou uma coordenação nacional sobre como o Brasil agiria nessa pandemia. Aí cada estado, cada prefeito, cada um fez do jeito que quis. Outra coisa que eu acho importante a gente pontuar, Ricardo, eu tenho até feito essa consideração, que, para mim, na atual situação, o SUS é o que tem nos separado da barbárie absoluta. Bom, eu também vou nessa linha de raciocínio. Eu ia para essa linha de raciocínio também. O SUS é um modelo mundial de saúde. Na maioria dos outros países que você vai, você não tem acesso à saúde gratuitamente. Universal e gratuita. Universal. Qualquer estrangeiro que chega aqui vai ser atendido. Então, assim, não é algo que acontece em todos os países. É importante ressaltar isso. É importante ressaltar. Quando um doente está doente, você não aumenta a dose do remédio até ele virar veneno para matar ele, não. Você muda o tratamento. O SUS vem realmente é ruim com o SUS, pior sem ele. A gente vive nessa. O SUS é mal gerido, mas é o melhor modelo de saúde do mundo, é o SUS. O Obamacare, quando existiu nos Estados Unidos, veio aqui ver como é que a gente consegue dar saúde para 280 milhões de pessoas. Então, assim, a gente não pode achar que o SUS é o problema, que o SUS é a solução. O Brasil tem a maior campanha de vacinação do mundo. O esquema de vacinação no Brasil funciona muito bem há anos. A gente só não tem vacina, mas a gente tem logística de vacinação. Todos os postos de saúde do Brasil são equipados para vacinar a população. E aí, outra coisa que você disse, Juiz de Fora tem 600 mil pessoas. Se tivesse 60 leitos, 70 leitos, essa população seria atendida. Só que você não está contando que o Juiz de Fora integra mais uma microrregião. Todas as regiões, todas as cidades em volta, eu imagino que aqui tem gente de outras cidades, vem para Juiz de Fora quando adoece. Vem ocupar os leitos de UTI aqui. Goianá, Lima Duarte, São João Nepomuceno, Rio Novo, qualquer uma dessas cidades que você imaginar, que na região, que soma no total 1,5 milhão de pessoas, não tem leito de UTI, não tem hospital muitas vezes, e todas desaguam Juiz de Fora. Então, Juiz de Fora não pode olhar para ela só enquanto Juiz de Fora. Ela tem esse dever com essa região. Então, a gente não pode achar que se Juiz de Fora tivesse que atender só ela, estaria bom, porque ela não pode atender só ela. Então, eu acho muito complicado a gente olhar, até porque a gente sabe, como o Ricardo mesmo disse, que quando a saúde é universal e é gratuita, que é aqui o SUS, nosso SUS, a gente sabe que qualquer estrangeiro que chegue no Brasil tem que ser atendido, que qualquer pessoa que venha do Rio de Janeiro para Juiz de Fora e queira ser atendida, ela precisa ser atendida. Então, a gente tem que reivindicar que todas as pessoas têm acesso ao SUS e ao atendimento pelo SUS. Não achar que o SUS precisa de terminar ou de ser modificado em alguma coisa. Ele precisa de ser melhor gerido, melhorado, nunca questionado. Então, eu estava falando disso. A questão é que o SUS não é muito... igualzinho você falou. Juiz de Fora atende a região inteira. 60 leitos... Eu estou falando que 60 leitos para 600 mil pessoas seria muito pouco por uma pandemia dessa, entendeu? Imagina para 1,5 milhão. E para 1,5 milhão. É isso que eu estou falando, entendeu? Eu não estou falando que o SUS está errado. Estou falando que o SUS ele é mal gerido. Ele
como é que eu posso falar? Teria que ter mais investimento no SUS. Não é faltar saúde para a população. Claro. É porque você vê muita gente na fila esperando, igualzinho. Numa pandemia dessa, todo mundo sabia que ia precisar de muitos respiradores. Estou falando só de Juiz de Fora. Você acha que 60 mil pessoas, só 600 respiradores ia dar conta? Lógico que não ia dar conta. Com certeza não ia dar conta. Esse é um problema nacional. E esse está acabando sendo um problema nacional, não está sendo só em Juiz de Fora, está sendo no país inteiro. E Kleber, não dá conta nem o SUS, nem o sistema privado. Acho que é importante destacar também. Nem o sistema privado. Nem o sistema privado. O país não está suportando por falta de respiradores. E não dá conta no Brasil e não dá conta na Itália. Então, assim, a gente está diante de uma situação extraordinária. Me parece que, assim, a gente colocar a responsabilidade de um vírus que é extremamente mortal a questões de desvios sobre respiradores, quando a gente analisa toda uma política de abordagem sobre esta doença, que é uma novidade, me parece que é fugir de fato ou encontrar um desvio para não enfrentar um problema que é um problema central e que gera consequências muito maiores. Por quê? Nem com uma estrutura como uma estrutura pública e uma estrutura privada a gente dá conta. E isso gera, de fato, uma demanda tão grande, tão volumosa, que é quase impossível que se dê conta de atender a todos. Claro que eu não vou relativizar os desvios, mas, entretanto, eu não posso pensar nesses desvios como um ponto central. A gente precisa de uma política, aí eu me apoio dentro da fala que a própria Camila disse, né? De uma política que, se fosse uma política mais centralizada ou federal, numa ideia do que poderia ser produzido, já que a gente está dentro de um país que é continental, pudesse diminuir as consequências. Não que nós não viveríamos consequências graves, e eu acho importante destacar, a gente está num país que é extremamente desigual, e aí nessa desigualdade ela vai ter essas questões que são relativas à dificuldade de acesso e assim por diante, mas um ponto eu concordo com você, eu acho que é importante refletir, né? Acho que o SUS, ele precisa de fato de investimento. Quanto a isso, acho que nem eu e acredito nem a Camila a gente vai discordar. Ele precisa de investimento e talvez isso tenha demonstrado qual é a importância que a gente tem desse sistema universal de saúde no Brasil nesse momento, né? Teve um aluno, Rodrigo, que disse que o SUS é muito bom, mas assim que as pessoas elas têm dinheiro, elas vão para um plano de saúde, então isso é conversa para boi dormir. Rodrigo, acho que você precisa entender um pouco de como que se dá a organização e a estrutura social brasileira para achar que todas as vezes as pessoas vão fugir para o plano de saúde. Se elas não sentem segurança no SUS e acabam tendo condição de ter acesso a um plano de saúde, de fato, porque eu estou diante, ou não sentem confiança, ou acham que estão precarizados, né? Então, professor, deixa eu só concluir aqui. Então, acho importante a gente perceber, e acho que a fala que vai nesse sentido, da importância que deve ter um sistema único de saúde, e acho que a Camila disse algo que é muito fundamental, é o que nos divide da barbárie, né? Acho que é importante conhecer, por exemplo, hospitais como os hospitais universitários, os HUs, e ver o que são pesquisas que são feitas. E aí, Rodrigo, só para entender, no Brasil, o calendário anual de vacinação é de 300 milhões de doses por ano no Brasil. Isso é feito pelo SUS. Então, não resumir ao SUS, ou eu estou no SUS, ou eu vou para um plano de saúde. De órgãos no Brasil é encabeçado pelo SUS. Reduzir, reducionismo de uma realidade que a gente vive que é muito conflituosa. Eu vou dar a palavra ao Bernardo. Bernardo pediu a palavra. Pode falar, Bernardo. Não, pessoal, só para complementar um pouco sobre o que estamos falando, acho que a questão não foi só a questão dos desvios, né? Acho que houve a verba para um aparelhamento maior do sistema público de saúde para atender uma maior demanda, e este dinheiro também foi usado para acerto das contas de estados e municípios que terminaram o ano de 2020 com saldo em caixa quase o dobro do que tiveram, por exemplo, em 2019.
né, num período de uma menor arrecadação. Então, teve, de certa forma, o dinheiro de um governo federal e também não foi aplicado da maneira melhor como teria que ter sido, né? Eu acho que também esse aspecto vai complementando desvios, complementando má gerência e outros aspectos, né? Acho que é por aí. Ok. Eu vou pegar aqui uma outra pergunta que foi feita aqui por uma aluna. Deixa eu só localizar. A Ana fez aqui uma pergunta e eu tinha até dado um ok na pergunta dela, que eu acho que é importante. Ela diz aqui: acredito que todos os âmbitos possuem demandas que são abarcadas pela comissão, consigam se interligar, como a questão de grande parte da população carcerária ser compostas por pretos. Como a comissão lida com situações tão específicas? Conseguem lidar com esse acúmulo de demanda em uma mesma situação? Acho que abordando aqui a questão da interseccionalidade, né, que envolve tanto a população carcerária, como também as questões relativas à população negra, enfim, no país. A comissão, a gente sempre tenta conversar, igual eu disse, que a Comissão de Diversidade Sexual foi reativada, a gente tem na OAB a Comissão de Promoção para a Igualdade Racial. Essa comissão também está sempre junto com a gente nessas demandas específicas. Quando tem denúncias de racismo, a gente sempre tenta atuar em conjunto. Essa é uma preocupação, como o Ricardo mesmo disse inúmeras vezes, é um sinal da desigualdade do Brasil, né? Que a população carcerária no Brasil é composta majoritariamente por jovens, periféricos e negros, pardos e negros. Então, essa é uma realidade que assola o país enquanto desigualdade mesmo, é o que a gente vê. Em geral, denúncias especificamente de racismo dentro do sistema, a gente não recebe muito, até porque esse racismo já é estrutural de quem entra no sistema, ele já entra dessa forma. Então, a gente recebe muita denúncia de violência física mesmo, às vezes, até de tortura, muitas vezes a gente recebe, e a gente tenta sempre apurar no sentido de conversar com essas outras comissões que encabeçam essas pautas junto com a gente. Obrigado, Camila. Eu vou passar aqui, tem 2 alunos que levantaram a mão. A Maila Cristina está com a mão levantada. Maila. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, doutora Camila. Boa noite, Maila. Então vai ser um pouco... Eu vou tirar um pouco o foco disso e, ao mesmo tempo, eu vou colocar, e ela é até uma pergunta meio pessoal. Eu queria saber, assim, como conscientizar as pessoas que os direitos humanos estão trabalhando numa melhoria em relação a essa pandemia, que, por exemplo, o direito de ir e vir não está sendo retirado, ele é apenas uma questão passageira para que as coisas melhorem, se as autoridades máximas de Estado e etc. fazem piada sobre isso. Como a gente pode explicar para as pessoas que tem, sim, um jeito de melhorar, mas que as coisas precisam se organizar? Acho que deu para entender. Claro, obrigada pela sua pergunta. É diálogo, Maila. A gente sempre tenta dialogar. Eu espero que vocês, em grande medida, terminem essa palestra hoje, essa fala, essa conversa hoje, pensando um pouquinho diferente ou tentando levar para a realidade de vocês essa conversa que a gente está tendo aqui, de que a gente se precisa, né? De que nós precisamos uns dos outros para a gente continuar nessa batalha, nessa luta. Essa preocupação a gente tem visto mesmo, assim, com muita atenção, desse discurso ser, porque é muito fácil, quando você não entende uma coisa, você diminui ele, esse discurso. Essas autoridades que você está dizendo, que às vezes mitigam direitos, são as mesmas que, quando são presos, por exemplo, agora por ordem do ministro Alexandre de Moraes, pedem um AI-5 e impetram um habeas corpus. Então, assim, é uma contradição em termos, né? Você reivindica um ato que cassou o habeas corpus, e quando você vai preso, você impetra um habeas corpus. Então, eu acho muito complicado esses discursos vazios e sem informação, porque nenhum de nós aqui nessa sala hoje está livre de, em algum momento, reivindicar de fato. Lógico que o nosso direito de ir e vir é um direito humano, nosso direito de moradia, nosso direito de acesso à saúde, à educação, à segurança, são todos direitos que a gente tem e que a gente não reivindica o tempo todo, porque a gente imagina que eles estão sempre ali. Mas, na verdade, eles não estão sempre ali, inclusive para essas autoridades. Em algum momento, essas contas chegam. E eu acho muito complicado a gente mitigar esse discurso e diminuir esse discurso a partir da realidade que você não conhece, que você nunca quis conhecer. Então, eu imagino que
que essas frentes de enfrentamento que a gente tem com esses debates públicos nessa seara da política, principalmente, a gente não pode se inibir e não pode deixar de falar o que a gente acredita e o que a gente tem como instrumento de transformação para um mundo melhor, que é a disputa e é a reivindicação de direitos. Perfeito, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigado, Maila. Eu vou passar só a pergunta do Luiz Carlos. Camila, Luiz Carlos. Levantou a mão, pode falar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Doutora Camila, boa noite. Professor Ricardo, prazer revê-los. Beleza. Enfim, não vou fazer uma pergunta. A colega Camila, basicamente, ela entrou naquilo que eu iria fazer um posicionamento, mas, enfim. Só quero ponderar a seguinte situação em relação, voltando lá àquela questão da pandemia, né? Sobre a forma de posicionamento. Concordo plenamente quando a doutora expõe sobre a questão de que faltou tato ao governo. Em resumo, seria isso. Faltou o governo ele tomar para si a responsabilidade de fazer com que essa pandemia, ela, apesar de existente, ela existe e existiu no mundo todo e está presente, para que ela fosse minorizada, ou seja, os seus efeitos, né, o mal que ela está causando, principalmente psicologicamente na população. Ou seja, a gente tem uma população que, infelizmente, e aí é quando eu vou ligar o meu pensamento, e não caberia nem, eu precisava nem falar, porque a doutora acabou falando tudo, o professor também ajudou ali. Enfim, penso que as pessoas em si, elas se deixam levar, tudo aquilo que é lançado se fala. E quando eu digo tudo, eu falo tudo mesmo. E aí a gente vai pensar de que os posicionamentos que eu tenho, que qualquer uma outra pessoa vai ter face aos governos, está totalmente de acordo com aquilo que a doutora Camila ela expôs, por exemplo, né? A gente vai ter posicionamentos contrários a quaisquer gestões de governos anteriores e a este inclusive, né? Por exemplo, penso que o principal erro deste governo, além de não tomar para si a responsabilidade de controlar a pandemia, muitas das vezes ele parece que se contrapõe, ele se contrapõe aos resultados que estão aí para todo mundo ver. Isso não é um posicionamento que eu me coloco assim, contrário ao governo, né? Não é essa a ideia, não é a discussão de se apoia ou se não apoia o governo. A situação aqui é de que todo brasileiro, todos nós, cidadãos, precisamos reconhecer aquilo que é errado. A gente tem muito essa coisa de ver a política no Brasil, parece que ela é um time de futebol. Então eu tenho o meu partido favorito, eu tenho o meu político favorito, né? Enfim, isso não cabe num sistema que a gente pensa que é democrático e que deve ser bem discutido, né? Ou seja, a consciência das pessoas ela precisa estar colocada no seguinte sentido: a gente tem que ver aquilo que é o melhor para o coletivo. E o melhor para o coletivo hoje, com certeza, é enfrentar a pandemia. E como que se enfrenta a pandemia? Conscientizando as outras pessoas. A gente está num momento que é crítico e é muito ruim ficar em casa. Essa semana eu conversando com uma colega, ela disse, mas ninguém aguenta mais, eu não aguento mais. Eu falei para ela, eu disse, sim, eu também não aguento, ninguém aguenta mais. Só que eu tenho meu pai tem 72 anos, eu tenho minha mãe, eu tenho minha avó de 85, e ainda que eu não tivesse um parente com essa idade, ainda que eu fosse sozinho, eu tenho um vizinho, eu tenho o seu Joaquim da padaria, eu tenho o seu Joãozinho do mercado, eu preciso me cuidar porque eu preciso me preocupar com o próximo. Quando a gente perde essa consciência de que o meu próximo, ele é importante para mim, é quando a gente acha que, por exemplo, a gente está num momento de restrição, então é chato eu ficar em casa porque eu estou sendo impedido, mas não era nem para ser imposto isso, era para eu ter a consciência de que esse não é o momento de eu estar na rua à noite, de eu estar na esquina, de eu estar no bar, não é o momento para eu fazer isso. Esse é o momento de eu me resguardar. Para o quê? Para o bem-estar de todas as pessoas. Enfim, agradeço por participar e parabéns a todos que participaram aí.
Muito obrigada, Luiz Carlos, pelas suas considerações. Eu acho muito importantes, comungo da maioria delas. Eu acho que a sua fala foi muito importante. E eu queria só pontuar uma coisa, que a gente agora está vivendo realmente o pior momento da pandemia, com o sistema colapsado no Brasil inteiro, que a gente está vendo o SUS nessa forma de colapso absoluto, como ele está, a gente nunca viu antes. E assim, porque as pessoas que estão se acidentando, as pessoas que estão infartando, elas não estão deixando de sofrer as comorbidades delas porque a gente está vivendo uma pandemia. Então, essas pessoas também precisam do acesso ao hospital. Não só o pessoal do Covid que está chegando para os profissionais de saúde. Tem mais essas outras pessoas também que não pediram para ter um AVC e precisam do hospital, estão infartando e precisam do hospital. Então, estão fazendo um tratamento de câncer e precisam estar ali. Então, a gente tem que olhar para essa realidade dessas outras pessoas com mais cuidado, com mais atenção, do que a gente está olhando só que a gente está dentro de casa por causa do Covid. E uma coisa que eu queria pontuar é que realmente o que você disse, a gente não ter uma gestão da pandemia desde o início, da gente não ter um norte para o que seguir nessa pandemia, e a gente vê realmente o mau exemplo do maior líder do país, reiteradamente durante toda a pandemia, que é aglomerações, o não uso de máscaras. Então, assim, qualquer líder mundial que você viu falando em público, que a gente viu, todos estavam usando máscara, todos estavam se distanciando socialmente. Então, assim, a gente viu o nosso líder aqui remar na contramão do resto do mundo e a nossa conta está chegando, inclusive a nível mundial, que agora o Brasil está com as variantes mais perigosas do coronavírus e viramos o epicentro da pandemia do coronavírus no Brasil. Então, assim, o investimento na saúde, no sentido de investir mesmo na produção acadêmica aqui, para acontecerem as vacinas nas universidades, nos centros médicos, que é onde isso se desenvolve, a gente não viu essa transferência de renda acontecer do governo para esses institutos. A gente não viu realmente o exemplo maior do país, que é conscientizar o seu povo. A gente não viu isso acontecer. Então, assim, infelizmente, como o Ricardo disse, as pessoas aqui, existe esse nível grande de desigualdade, existe a parte da população que realmente tem uma instrução menor do que a outra. Nós aqui somos todos privilegiados de podemos estudar, mesmo diante dessa crise que a gente está vivendo, e o que o chefe do executivo faz influencia as pessoas. E quando esse chefe do executivo não usa máscara em local público, diz que vacina não funciona, isso tem um efeito. E agora a nossa conta, depois disso tudo, está chegando. 3.000 mortes por dia. Camila, eu vou encerrar por aqui o nosso encontro. E, assim, fica para mim uma conclusão de tudo que... Eu ia dar a última palavra, mas deixa. E, Kleber, seja breve, se for possível ser breve, por favor. Rápido, rápido também. Igualzinho, devido à pandemia também, esse colapso que a gente está vivendo, eu acho que também faltou muita ignorância da população, porque chegou a época de carnaval, todo mundo viajou. Aqui em Juiz de Fora, a polícia ainda consegue manter a ordem, a polícia, a fiscalização ainda consegue manter a ordem. Mas como uma cidade como o Rio de Janeiro, cheio de comunidade, teve muito ônibus que saía daqui, ia para o Rio de Janeiro, para aquela comunidade, o pessoal muito aglomerado, 1 milhão de pessoas, 400 mil pessoas dentro de uma comunidade, no lugar de um espaço pequeno para baile funk, muita gente na praia. Uma responsabilidade coletiva mesmo. Isso, faltou responsabilidade coletiva também. Claro. O pessoal acabou sendo sendo ignorante, achando que eu não aguento ficar um carnaval em casa, igualzinho. O ano passado eu curti o carnaval, esse ano eu não vou ficar em casa, vou caçar uma praia, vou caçar uma granja, vou caçar alguma coisa. Como no Rio de Janeiro estava tendo muito baile em comunidade, tinha muito ônibus saindo daqui para ir para baile em comunidade no Rio de Janeiro. E quando se você for parar para ver, depois do carnaval veio aumentando muito. Agora que vem mesmo aumentando cada vez mais, devido a isso. E eu acho que essa é a minha opinião. Também foi muita ignorância do pessoal não aguentar ficar um carnaval dentro de casa. Eu acho que é um cenário complexo que nos impõe uma série de desafios, né? Entre eles também testar a nossa sensibilidade coletiva.
que é um desafio que a gente está vivendo nesse momento. E acho interessante que eu e a Camila, a gente conversou sobre esse encontro de hoje para que a gente pudesse pautar um tanto da atuação da Comissão de Direitos Humanos, como que isso da prática foi levado também à teoria e vice-versa, como que há uma relação dialética entre prática e teoria. E chego à conclusão aqui, Camila, que quando o tema ele é levado à discussão da pandemia, acho que é inerente à nossa condição atual, é impossível a gente fugir disso, e traz um sintoma, e eu acho que isso é muito sintomático, que é quando nós nos deparamos com os nossos direitos em risco, imediatamente temas de direitos humanos e direitos fundamentais são colocados em primeira ordem de pauta. Então, assim, a gente discutia aqui liberdade de locomoção, direitos econômicos, emprego, né, trabalho, salário, direitos de acesso à saúde, né? Tudo isso vem à tona dentro dessa situação extraordinária. E essa situação extraordinária, ela de maneira massiva colocou em risco uma série de direitos a uma população, a população brasileira em geral. Então não é mais somente um grupo excluído, e aí todos querem reivindicar o seu pedacinho dos direitos fundamentais dentro desse panorama complexo, como eu disse anteriormente, esse periscópio de ideias e de violações que a gente vai sofrendo cotidianamente. Assim, que essa pauta e que essa reivindicação de direitos, ela se perpetue, porque direito é conquista e a gente precisa de brigar pelos nossos o tempo todo. Eu queria te agradecer, Ricardo, pela oportunidade, agradecer a Estácio, agradecer ao AB também, a todo mundo que permaneceu com a gente, agradecer as perguntas e dizer que eu estou à disposição de todos, da Estácio, do sua também. Sempre que precisarem, é só chamar que a gente está à disposição. Camila, eu que agradeço em nome da Estácio e meu nome também por ter vindo, participado, aceitou esse convite prontamente para estar aqui com a gente hoje, né? E, enfim, agradeço também a presença aqui. A gente teve mais de 90 alunos aqui assistindo a gente nessa palestra hoje. E, enfim, que no futuro a gente contribuiu muito. Agradeço muito por trazer aqui a sua experiência, a sua sabedoria. E espero que em breve a gente possa fazer outros eventos, seja presencialmente, virtual, todo mundo vacinado, né? Mas com um sonho de ser presencialmente. Tá bom. É isso. Boa Muito noite. Obrigado, Camila. Obrigada a você. Tchau, gente. Boa noite a todas e todos. E até breve, ou semana que vem, enfim, a gente se vê por aí. Abraço. Tchau, tchau.